Lucas 15:11. Todo mundo já conhece essa palavra, mas Deus ele sempre se manifesta de forma diferente. A palavra se renova em todo o tempo. Amém. Amém? Lucas 15:11. Eu ia pregar sobre outra coisa, mas o Senhor me desviou a rota para esse caminho. Amém. Outra coisa no meu coração, Aleluia. mas o Senhor me trouxe para cá. Amém. Amém? Amém. Amém. Jesus continuou. Quem continuou? Jesus. Um homem tinha 2 filhos. Um mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu, contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos-nos, pois este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou os servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são a salvo. O filho mais velho... Tá, até aqui tá bom. Amém? Depois nós prossigamos. Nesse texto, esse texto foi contado por Jesus através de uma parábola. Eu amo as parábolas que Jesus pregava, porque através das parábolas era uma forma que Jesus revelava ao Pai e aos seus filhos. Jesus usava as parábolas baseado em coisas que eram corriqueiras naquela época, como uma fazenda, um boi gordo, um filho e coisa e tal. Então, para eles, para os judeus, era corriqueiro isso aí. E Jesus, ele usava essas parábolas de uma forma da demonstração do amor do Pai, porque os judeus daquela época, eles não conheciam o Pai, eles não viam Deus como Pai. Para eles era o Pai Abraão. Deus, ele não era visto como uma figura de Pai. Então Jesus, ele foi revelando através das suas parábolas a figura de Deus como Pai para nós.
como um pai de intimidade, como um pai de amor, como um pai. E quantas vezes, como filho pródigo, nós fazemos as mesmas coisas que aquele rapaz, que aquele garoto fez naquela época. Deus, ele nos dá, a gente já pede herança, pai, dá, e começamos a pedir, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, me dá saúde, me dá tudo. E quantas vezes a gente desperdiça a nossa herança? Às vezes nós pedimos saúde, inteligência, juventude, só pedimos. E até muitas vezes a gente não reconhece isso como dádiva de Deus. Muitas vezes nós não reconhecemos que essas coisas que recebemos de Deus já são herança do Senhor na nossa vida. E às vezes precisa perdermos até alguma coisa, só sabe que isso é uma dádiva de Deus quem perde alguma coisa dessa que recebe. Só sabe que isso é uma dádiva de Deus quando perde uma visão, perde uma audição, perde um filho, perde em alguma situação, precisa às vezes acontecer uma coisa dessa para perceber que isso é dádiva de Deus. Que assim como a gente pode ter um relacionamento com Deus saudável, a gente tem que ter, para nós termos um relacionamento com Deus saudável, nós temos que ter a capacidade de nos relacionarmos com Deus, capacidade de ir mais longe no nosso relacionamento com Deus. Eu vou fugir um pouco das minhas anotações, porque nas anotações a gente se perde, mas eu vou mais pelo que o Espírito diz. Amém? Então, a gente, nessas dádivas, às vezes a gente desperdiça essas dádivas, a gente pede as coisas para Deus e desperdiça essas dádivas e nem percebe que está desperdiçando. Às vezes somos filhos que estamos dentro da casa do Senhor, como nós estamos aqui como igreja, dentro da casa do Senhor, e estamos desperdiçando a dádiva que era para usar nas coisas de Deus, usar no ministério do Senhor. A gente às vezes desperdiça muitas vezes isso. Deus, ele se apresenta para nós como um Deus de relacionamento. Ele quer ter um relacionamento conosco forte, porque o outro filho que estava junto com o Senhor, com o pai dele na história, ele vivia com o pai, mas não conhecia o pai dele. Não conhecia o pai dele. Ele vivia com o pai, mas ele não estava na presença do pai dele. Porque tanto que isso muitas vezes acontece conosco, porque a gente vive na casa de Deus, vive na presença de Deus e não conhece Deus. Não age. E como que nós demonstramos isso? Porque a gente não age da forma que Deus agiria em certas situações. Às vezes a gente vê um irmão perdido que era do nosso convívio ou das coisas, a gente condena este irmão. A gente busca detonar esse irmão e às vezes esse irmão precisa de uma ajuda para voltar para a casa de Deus, e a gente olha esse irmão de forma seguinte: aí se desviou, olha lá, deixa lá, está desviado mesmo. Então nós não olhamos com essa atitude de felicidade que a pessoa está querendo voltar. A gente se põe na posição de, nós somos os bons, nós estivemos aqui junto perante o Senhor todos os dias, nós fizemos tudo que agrada ao Senhor, nós
adoramos o Senhor, então, tipo assim, nós somos bons. Aquele irmão, aquele desviado, não. Então, muitas vezes a gente age como o outro filho, mesmo estando dentro da casa de Deus, mesmo estando junto, na presença do Senhor, andando com Ele, a gente fica impactado de forma negativa quando um crente quer voltar para a presença do Senhor. E Deus, ele abraça quando um crente, um filho, quer voltar para a sua presença, ele abraça, ele beija, ele põe um anel. O que significa um anel? Um anel que ele colocou no dedo do filho significa restauração da honra. Então Deus pega aquele filho que estava desviado e restaura a honra. Arranca aquelas roupas fedidas e velhas, que significa deixa de volta o que era do mundo e põe roupas novas e limpas. Que eram limpas e lavadas pelo sangue de Jesus. Então, nós, como crentes, temos que agir desta forma. Agir conforme o Pai faz. Quando você olha, é muito fácil, a gente tem uma tendência muito grande, nós cristãos temos uma tendência muito grande a fazer também como o outro filho mais novo. Pedir a nossa herança, catar a nossa mochilinha, pôr nas costas e cair, capar o gato. Capar o gato. E daí só volta para Deus quando começa a comer a lavagem do mundo. Quando a economia vai mal, ou às vezes quando a falência chega na empresa, quando perde o emprego, quando começa a passar fome, quando adoece, quando um filho, acontece alguma coisa com um filho. Então, aí a pessoa pensa em voltar para Deus. Cata a mochilinha, não, eu sou dono da razão, do meu jeito, cata a mochilinha e não quero mais saber de Deus. Porque é muito fácil não querer saber de Deus. O inimigo, a gente tem a tendência a não querer saber de Deus. Muitas pessoas falam, o que você vai fazer na igreja no domingo de manhã? Acordar cedo, de sair do seu descanso. O que você vai buscar? O que você vai buscar? Você está buscando relacionamento com o seu Pai. Amém, Pai. Relacionamento com o Pai, que é o que faz a diferença. A diferença está no relacionamento. Uma coisa que me apavora, e se vocês perceberem, lá acho que é em Coríntios que está, quando os crentes, quando Jesus voltar, vai chegar e Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Daí vão falar assim: mas Senhor, sobre a sua palavra nós expulsamos demônios, sobre a sua palavra nós profetizamos, sobre a sua palavra nós fizemos milagres e maravilhas. Quem que vai falar isso para Jesus? É os budistas que profetiza? É os budistas que expulsa demônios? É os espíritas que fazem, que oram, que fazem isso e aquilo sobre a palavra, sobre o nome de Jesus? Não, são os crentes. Jesus está falando ali com os crentes. Aleluia. E por que isso? Por que isso? Porque os crentes ainda não aprenderam a conhecer o seu Pai, a ter um relacionamento, saudável com o seu Pai. Muitas vezes a gente lida com a igreja jogando tudo, o peso sobre o pastor, achando que o pastor é responsável por tudo, que o pastor é um super-herói, mas o pastor é homem. O pastor foi dado a responsabilidade da direção. O pastor foi dado a responsabilidade deixa eu só achar aqui. Aleluia. Glória ao Senhor, Pai. Pastor, são homens que eles devem ser honrados,
que a gente deve atender o conselho dos pastores e acatar o seu ensino. Mas se tiver que se relacionar, não significa que a gente deve perder o relacionamento com Deus. Porque o que acontece? Os pastores são homens e são sujeitos também a todo tipo de engano. Porque o Paulo disse: pastor é um homem que depende de Deus. E a gente erra. Eu escrevi muita coisa, né? Porque quando um pastor erra, o pastor ele também é um homem que ele depende do relacionamento de Deus. Se o pastor der qualquer erro, que perder a conduta, se a gente não tiver o relacionamento próprio com Deus, a igreja cai tudo junto. Por isso que a gente vê, às vezes, em ministérios grandes, quando o pastor cai, metade do rebanho cai junto. Porque o que significa? Um rebanho sem relacionamento com Deus, não está firmado, está indo só para o pastor. Você entendeu? Nós não podemos ser crentes que o pastor recebe a comida, mastiga toda a comida e solta na nossa boca a baba espiritual misturada com o que é de Deus com o que é do pastor. Nós só conseguimos ter esse discernimento através do relacionamento com Deus. Uma igreja forte é uma igreja que se relaciona com Deus. Todos os membros da igreja, todos os membros da igreja, mostrando a dependência de Deus. Então, nós precisamos construir uma igreja de relacionamento, construir uma igreja que busca o Senhor, construir uma igreja que conhece o seu Pai, que anda conforme a vontade do seu Pai. Através de Jesus Cristo, nós fomos enxertados na videira. Através de Jesus Cristo, nós temos que dar frutos. E quem está numa videira não dá manga ou banana. Na videira, você vai dar frutos semelhantes ao seu Pai, você vai dar uvas. Amém. Às vezes, Deus nos tosquia. A videira, ele poda alguns galhos ele deixa nós passar por situações para que cresçamos, para que avançamos. Mas não significa, porque um pai que cuida, ele repreende. Não significa que ele não nos ama por causa disso. Não significa que ele não está conosco por causa disso. Então, esse fruto que vem de Jesus, você só consegue através do relacionamento, conhecendo o seu Pai. Nós não podemos... Uma das leis que mais me assusta de Deus é a lei da semeadura. Porque o crente, ele tem a mania de só lembrar da lei da semeadura a hora que vem pôr o dízimo. Aleluia, eu estou colocando aqui a minha oferta gorda, aleluia. Já espera a colheita da oferta, mas não lembra da colheita na hora que fala mal do irmão, que tem uma atitude errada, ou que ataca alguém, ou que são N situações. É muito difícil. Até uma vez eu vi uma pastora pregando e ela falou assim que Deus mandou ela entregar para uma irmã a palavra seguinte, que aquele ano seria o ano da colheita da vida da irmã. Deus ia derramar abundantemente toda a colheita. E ela falou que foi com muita alegria entregar aquela palavra, que era o ano da colheita de Deus na vida da irmã. Aí ela falou que a irmã, que ela amava muito, ela entregou essa palavra, e foi um dos piores anos da vida da irmã. Que a mulher perdeu um filho, que a mulher perdeu uma gravidez, que tudo na vida da pessoa, da irmã dela, a irmã em Cristo,
deu ruim. E ela falou com Deus, mas Senhor, eu fui entregar essa palavra com tanta alegria. Será que era mesmo a palavra certa? E Deus falou com ela, ela só está colhendo o que plantou. Você não conhece a vida dela, quem conhece sou eu. Aleluia. Quem conhece sou eu. Então, irmãos, é muito sério. A gente tem que ter a responsabilidade de não pensar na colheita só na hora do dízimo, da oferta, mas pensar na colheita na hora que você está ali no dia a dia. O que você tem semeado? Você tem semeado fofoca, tem semeado discórdia, escândalo, escandalizando um vizinho, escandalizando um colega de trabalho, escandalizando uma pessoa que não deu certo. Meu Deus. Aleluia. Quando a gente vê essas situações, a gente tem que vigiar. Vigiar, se pôr em oração com Deus, num relacionamento sério, e agradecer a Deus porque não é conosco aquela situação. Aleluia. E não semear coisas que não procedem de Deus. O irmão do filho pródigo, quando viu o irmão, ele, em vez de se alegrar com o irmão que estava voltando para a casa do pai, em vez de se alegrar com o irmão, o que ele fez? Ele chamou um criado. A palavra diz, aonde que ele estava? Ele estava no campo. Ele estava no campo trabalhando o quê? De empregado ao seu pai. Então, era um filho com coração de empregado. Um filho que, aí, ele não foi perguntar para o pai dele o que aconteceu. Por quê? Porque ele não tinha um bom relacionamento. Ele não tinha um bom relacionamento. Ele chamou um empregado para saber o que estava acontecendo. Então, isso demonstra a falta de relacionamento do irmão mais velho com o seu pai. E, em vez dele se alegrar com a volta do outro irmão, o que ele fez? Ele meteu o pau no pai. E tanto que ele fala assim, o seu filho, se você se vê aqui, ó, o filho disse, cadê onde nós paramos aquela hora? O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar, então o seu pai saiu, não quis entrar, então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço. Ou seja, ele trabalhava, ele se colocava na situação de empregado do pai, ele não se colocava na situação de filho, se colocava como... Quantos irmãos que às vezes estão na igreja e não se colocam na situação de filhos, se colocam na situação de empregados de Deus, de escravos de Deus, não se colocam... Por quê? Porque não tem um relacionamento, não conhecem o pai que tem. Eu tenho trabalhado com a situação de escravo no seu serviço. Nunca desobedeci às suas ordens. Que é aquele crente que está na igreja que fala, eu sou perfeito, eu sou o santo, eu sou o vice-olheiro, eu sou o fariseu, né? O fariseu. Fariseu. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Então aqui ele cai em contradição. Nunca deste um cabrito para festejar com meus amigos. Aqui ele já cai em contradição, porque se vocês verem lá atrás, quando o pai repartiu, ele já repartiu entre os dois. O pai já deu a parte dele e deu a parte do outro irmão. Então, ele mesmo, você vê que a ira dele, a inveja do outro irmão, tomou conta dele. E muitas vezes nós somos assim. A gente só vê por que aquele irmão ganhou um carro. Por que aquele irmão deu um dízimo gordo? Por que aquele irmão ganhou uma casa e eu nada? Você não consegue, baseado na sua... Eu sou santo, eu vivo... Aquele irmão nem está na igreja. Eu vivo aqui na igreja. Por que tudo acontece com aquele irmão e você não consegue enxergar tudo que Deus faz para você? Você não consegue enxergar todas as coisas. Por que aquela irmã está casando com 18 anos, eu estou com 45 anos aqui dentro da igreja e ainda não casei, Deus não trouxe um varão para mim? É tão sério isso, irmão. É muito sério. Para festejar com meus irmãos, mas quando ele volta na casa,
Esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata novilho e gordo para ele. Você vê que ele já inventa até calúnia pro irmão. Que aqui em cima, quando Jesus fala, Jesus não falou que ele gastou com prostituta. Jesus fala assim, ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Mas não falou que foi com prostitutas. O outro irmão da igreja, ou seja, aquele irmão mais velho, já chegou metendo o pau que já foi, não, já foi a pior coisa do mundo que ele gastou seu dinheiro. E você acolhe ele. Tipo de bateria. Então, meus irmãos, com que tipo de filho nós podemos se identificar? Aqui nessa parábola tem 2 filhos. Tem o mais novo, que sai, abandona a casa do pai perdido e só quer voltar a hora que já estiver arrebentado. E tem o mais velho, que está dentro da casa do pai, mas só vê defeito nos outros. Se acha dentro da igreja o santo dos santos. Se acha dentro da igreja o melhor do mundo. Só vê defeito nos outros. Que tipo de filho nós somos perante Deus? Não podemos também se esquecer que nesse texto fala de um terceiro filho. Quem que é o terceiro filho? É quem conta a história, o filho que conta a história. É com esse filho que nós temos que se parecer. É com esse filho que nós temos que inalar o perfume. É esse filho que eles têm que ver, que o mundo tem que ver a face em nós. É nesse filho, é quando olhar para nós ver o nosso pai. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando olhar para nós, que a gente vai embora. ver o nosso pai. É a mesma coisa daquele videozinho que eu mandei lá do Rei Leão. Quem viu aquele vídeo do pastor Cláudio Duarte do Rei Leão? Quem já assistiu o filme do Rei Leão? Já assistiu? O filme já, mas faz tempo. Faz tempo, né? Tem uma parte que o Simba, que era o leãozinho, que era o herdeiro do trono, o inimigo contou para ele que ele não era filho do rei. Que ele era um qualquer. Nem leão, mas ele se achava que era. Comia as larvas. Ou seja, ele comia as zebras gordas, ele comia as larvas. E o macaco, que era o pastor do filme, foi visitar ele, viu que ele estava vivo, foi visitar ele. E mandou ele olhar no lago. E ele perguntou para ele, quem você vê? Aí ele falou, eu vejo um leão. Ele falou, olha direito, quem você vê? Aí ele viu que ele tinha crescido. E ele viu a forma do pai dele. Então é dessa forma que nós temos que ser. Quando nós olhar direito dentro de nós, quem que nós temos que ver? Nós temos que ver o leão da tribo de Judá. Oh, glória a Deus. É da raiz de Davi que venceu. É isso que tem que ser visto em nós. É isso. E isso é nas atitudes do dia a dia. Ser filho de Jesus aqui na igreja é fácil. Ser filho de Jesus aqui perante os irmãos é fácil. O difícil é ser filho de Jesus a hora que você fecha a porta do seu quarto e o que você vê no seu quarto. O difícil é ser filho de Jesus a hora que você sabe de uma fofoca quentinha, que dá coça a boca para contar para todo mundo e já ligar para o fulano para contar. É difícil ser filho de Jesus a hora que você vê um irmão caindo e você, em vez de pisar na cabeça para afundar ele mais, ter a atitude de estender a mão e falar, vamos sair desse poço, irmão, porque não é aí que Deus te quer. Aleluia. É a essa hora que nós temos que refletir a luz de Cristo. Amém. E como que faz isso? É com um relacionamento. Não adianta você querer, tem crente que, tem uma situação na minha vida, já vamos chamar a pastora Irene, para orar. Meu Deus, não tem intimidade com o pai, tem que precisar a pastora Irene ir lá mastigar para cuspir na boca e soltar. Não tem intimidade de chegar em Deus e falar, Senhor. Aleluia. Eu vi um vídeo essa semana, não sei quem viu aquele vídeo,
daquele caminhoneiro, que o caminhão estava pegando fogo, acho que todo mundo viu. Que coisa mais linda aquilo, né? Amém. Que coisa mais linda aquilo, meu Maravilhoso. Deus, me comoveu o coração. O céu limpinho, né? Céu Igual tá limpinho. hoje. Mas não é só pelo milagre. Por É. que Deus atendeu aquele homem? Se você olhar no começo do vídeo, ele estava de joelho. Daí ele fala para Deus: Senhor, o Senhor é o meu Deus. O Senhor há de me ajudar nesse momento dessa angústia. Eu sei que o Senhor pode mandar chuva naquele caminhão e apagar aquele fogo. O que é isso? Intimidade. E hoje nós já Amém. Intimidade, humildade e intimidade. Hoje já está no Face que os caminhoneiros fizeram uma campanha para ajudar ele. Então, Amém. Amém. mas o mais bonito é a intimidade, e é desse jeito. É desse jeito, aquilo que eu falei, o pastor ele tem que ajudar com aconselhamento. Aleluia. A gente tem que orar pelo pastor, porque o pastor é quem conduz o rebanho. Aleluia. O pastor é quem direciona o rebanho em todas as áreas. É que nem ela falou, qual que é a visão que ela tem desse ministério, visão de multidões, Aleluia. visão, ela mesma falou agora, minha visão é poupar o dinheiro das ofertas para que tenha um templo para esta igreja. Aleluia. É a visão. Então a gente tem que orar para que Deus possa blindar, para que ela consiga Aleluia. alcançar e chegar nessa visão. Amém. Alcançar essa visão como É. anjo da igreja. Aleluia. Mas o relacionamento com Deus, ela não pode tomar de nós, e nem nós Aleluia. podemos entregar na mão dela, porque senão está errado. Está errado. Está errado. Quem tem que se relacionar com Deus somos nós. Aleluia. Quem tem que construir uma vida de oração é nós. É lindo quando um pastor ora horas, mas e você ora quanto tempo? É Aleluia. lindo quando um pastor jejua, mas e você jejua quanto tempo? É verdade, Pai. Não adianta aí, qualquer coisa, eu preciso de um milagre. Corre pro pastor, pastor vem aqui, ó, esse milagre aqui. E é um dia que você se deparar ali, que nem teve um dia que eu me deparei, lá no prédio que eu morava, eu fui um pai desesperado que o filho estava nas drogas, eu até conhecia o filho dele, me pediu para mim ir lá na casa que queria conversar comigo. E aí eu conversando com aquele pai e explicando, o pai também não conhecia o evangelho, e aí eu falei assim: o senhor já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Ele falou: não. Depois que eu expliquei tudo do evangelho, que eu vi que... Daí eu falei: mas agora? A Irene não está aqui, na época não era a Irene, a pastor Solange está aqui, o pastor Chico está aqui. Quem que vai fazer a oração para esse homem aceitar Jesus? Deus falou: quem que está aí? Opa, faz essa oração logo. Aleluia. Aí eu peguei e tomei. Por quê? Relacionamento. Amém. A gente tem que saber ouvir a voz de Deus, porque vai chegar um dia que, ou uma situação que não vai ter como o pastor estar lá com É você. verdade, Pai. Não vai ter como o pastor pregar para aquela vida lá. Aquele momento é o seu. É verdade. É o seu momento de dar frutos. É o Aleluia. seu momento de ser uva. É o seu momento de ganhar uma alma. Aleluia. É